Vamos para Brasília, saindo aqui de São Paulo, indo para Brasília, falar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, uma perguntinha para você. Eu sei que você cobriu o governo da Dilma, está cobrindo o governo do Bolsonaro agora, e te faço uma pergunta. Faz sentido a gente traçar algum paralelo entre esses dois governos na área econômica? Não, não faz. Agora, o mais interessante é você explicitar a versão impressa, né? Já soa como uma coisa meio diferente, como uma coisa meio ultrapassada do jornal impresso, né? É evidente que a Folha também tem a versão online, que é tão quão importante. Mas olha, a situação é a seguinte: no início do governo do ex-presidente Lula, ele veio num tom totalmente diferente da campanha eleitoral. Se dizia por aqui, de uma forma muito irônica, que logo depois do último debate entre Lula e Serra, os dois foram se cumprimentar e na volta pegaram as pastas erradas. Serra teria saído com a pasta de Lula e Lula levou a pasta, o programa de governo do Serra. E chegou cortando tudo, economizando dinheiro, Palocci fazendo superávit, ao ponto de liberais criticarem o superávit do governo Lula. Primeiro governo Lula. Entrou a Dilma, ela abriu as torneiras. Só que a diferença aí está onde ela abriu. A Dilma abriu para os empresários. E nós temos aí vários processos, inclusive recentemente o Lula foi absolvido de um deles, de vender medida provisória para facilidades a empresários, o setor automotivo e o setor elétrico. Veja bem, o dinheiro nem entrava e já era dispensado lá na origem, ou seja, na arrecadação. Fora isso, a Dilma teve que fazer negociações políticas pesadas, liberou muito e abriu o governo de locais impossíveis antes de serem abertos. E isso provocou uma dificuldade tão grande que ela teve que ir atrás de Levi para tentar salvar e dar uma guinada ali liberal no seu governo, e tentou chamar, inclusive, pessoas com apoio empresarial, de direita, para comandar a equipe econômica. Foi uma ação tão brusca que a Dilma perdeu. Já não tinha o apoio da direita e perdeu também o apoio da esquerda. Então, a Dilma estava com uma barata tonta, né? Ela não só abriu a gastança, mas também fechou a arrecadação, com incentivos a setores sem nenhuma avaliação. O ex-presidente Lula tinha um controle maior. A Dilma abriu, mas vou repetir, abriu através de bolsas a empresários. Jair Bolsonaro, para início de conversa, pega o início de governo com a pandemia, né? Houve a aprovação de um chamado orçamento de guerra, aprovado no Congresso Nacional por iniciativa dos líderes no Congresso Nacional. Um déficit que pode chegar a 1 trilhão, já está em 800 bilhões de reais. Mas era necessário. Trata-se de um momento de guerra e não aquela coisa sistemática. Por outro lado, a distribuição dos recursos, a aplicação do dinheiro na economia, no Jair Bolsonaro, se deu através do próprio cidadão, com esse salário extra, esse salário emergencial. Dilma não, deixou lá nos empresários. E mais, quando a equipe econômica chegou no presidente Jair Bolsonaro e explicou a situação, imediatamente ele entendeu e já está recuando. Lança agora, nessa semana, talvez amanhã, o Pro Brasil e vai continuar no processo, ou seja, totalmente diferente, versões diferentes e momentos também diferentes, ou seja, houve má fé ali, forçaram a barra nessa comparação. O que há de comum aí é a falta de dinheiro, que é eterna e vamos dizer aqui, comum aqui no Brasil.